Antes de começar, não esquece de dar like e virar membro para ajudar o canal aí. Tamo junto. Agora, vamos para o recap. Takumi foi convocado para outro mundo e se encontra diante da deusa Nolan, mas a primeira coisa que ela faz é pedir desculpas sinceras, porque tudo isso foi um grande engano. Ela explica que quando um feitiço de invocação é ativado, ele seleciona aleatoriamente um bando de perdedores da Terra para ser Izekai'd, mas a vida de Takumi estava indo bem, então ele deveria ser excluído da convocação. No entanto, ocorreu um erro que o fez ser arrastado para cá sozinho com todos os outros, e tudo isso porque o Império Sagrado de Sidônia decidiu ativar imprudentemente o feitiço de invocação. Como Takumi nunca deveria ter sido invocado, Nolan trouxe-o para cá enquanto todos os outros heróis invocados foram direto para Sidônia. Takumi pergunta a ela se pode simplesmente mandá-lo de volta para a Terra, já que foi invocado por engano, mas, infelizmente, ela não pode fazer. E isso, ela ficou tão irritada com Sidônia por usar o feitiço de invocação proibido que imediatamente o removeu das leis mágicas deste mundo, de modo que ninguém pode mais se mover entre mundos. E isso significa que Takumi está preso aqui permanentemente. O processo também meio que o matou, então tem isso também. Takumi começa a surtar ao perceber que é um fantasma incorpóreo, mas ela apenas diz a ele que não precisa se preocupar porque ela tem um plano. Ela não pode enviá-lo de volta à Terra, mas pode dar-lhe um novo corpo e fazê-lo tornar-se um cidadão deste mundo em vez disso, e como pedido de desculpas, já que isso é parcialmente culpa dela, ela se oferece para conceder-lhe sua bênção para facilitar sua vida. Takumi realmente não tem muita escolha, então ele concorda em renascer neste mundo, e Nolan fica feliz em ouvir isso porque torna tudo muito mais fácil para ela. Ela lhe diz para abrir sua tela de status para verificar a nova vida que ele terá, e quando Takumi faz isso, descobre que Nolan planeja dar-lhe um corpo de 17 anos, apesar de ele ter 40. Nolan diz a ele para não se preocupar com os detalhes menores e, mais importante, ele ainda precisa escolher seu trabalho. Ela diz que existem duas classes principais de empregos, então se Takumi quiser algo mais voltado para combate, ele pode escolher coisas como espadachim, cavaleiro ou caçador. Mas se isso não lhe interessar, ele sempre pode escolher um dos trabalhos de produção. Takumi não gosta da ideia de ter que lutar, então decide escolher um trabalho de produção afinal. Nolan então procede a implantar o trabalho em sua alma junto com uma série de outras bênçãos bônus e o envia à sua jornada, esquecendo completamente de lhe dar um tutorial. Takumi cai no meio de uma floresta e depois de finalmente se levantar do chão, vê seu reflexo no rio e percebe que realmente se tornou uma pessoa diferente e não tem mais artrite. Ele decide aproveitar ao máximo sua nova vida e vai olhar na bolsa que Nolan deixou com ele para ver o que tem dentro. Na sacola, ele encontra algumas rações de comida e algum dinheiro, então parece que ele não precisa se preocupar em passar fome por enquanto. Em seguida, ele dá uma olhada na sua tela de status e parece que Nolan realmente o equipou com todas as habilidades úteis que ele poderia precisar. Ele até tem magia elemental, então decide tentar isso primeiro para ver se realmente pode usar. Isso, ele abre a mão e chama bola d'água, e assim, uma bola d'água se forma na mão dele. Os outros elementos funcionam da mesma forma, então Takumi é capaz de usá-los facilmente na primeira tentativa. Mas agora que ele descobriu como sua magia funciona, precisa começar a pensar em seu próximo passo e decide ir para a aldeia mais próxima. Enquanto caminhava, Takumi encontra um galho no meio do caminho, e parece ser um galho muito bom. Então ele usa sua habilidade de avaliação para analisá-lo e descobre que é madeira de treante que ele obteve do monstro treante. E é realmente útil para fazer coisas como bastões mágicos e lanças. Então, Takumi decide testar sua habilidade de modelagem e a usa na madeira para criar uma lança. Como a madeira funcionou tão bem, Takumi decide procurar ao redor para ver se há outras plantas úteis por perto, e ele encontra um monte delas, então passa a próxima hora colhendo-as. Mas agora ele não sabe o que fazer com tudo isso. Definitivamente elas não caberão em sua bolsa, então talvez tenha que deixá-las para trás. Mas então Takumi se lembra que tem uma habilidade de caixa de itens, então ele a usa para armazenar todas as plantas. Nesse momento, ele ouve alguém gritar e alguns momentos depois, vê uma garotinha sair correndo dos arbustos. A garotinha vem até ele pedindo ajuda porque um monstro está atrás dela, e quando Takumi se vira para ver que tipo de monstro é, ele encontra um enorme coelho com chifres. O coelho investe contra ele e quase empala Takumi, mas no último segundo, ele se desespera e acidentalmente apunhala o coelho na cabeça, matando-o instantaneamente. Ele fica chocado que um iniciante como ele conseguiu vencer um monstro daquele tipo, então ele supõe que deve ser por causa da bênção de Nolan, mas Nolan não teve nada a ver com isso. Foi apenas sorte. Como resultado de sua luta, Takumi ganha o título de trabalho de guerreiro, mas ele não está feliz com isso, já que esperava evitar lutar totalmente. Mas isso não é realmente importante agora, já que ele ainda precisa verificar se a menininha está... Certo, Molly diz que está bem e explica que estava colhendo ervas, mas acabou se afastando demais da aldeia e acabou sendo atacada. Ao ouvir ela mencionar uma aldeia, Takumi se anima e pergunta se ele pode ir até lá. Molly diz que vai mostrar o caminho, mas antes disso, pergunta se ele está planejando levar aquele coelho com ele, já que a carne deles é realmente saborosa. Takumi percebe que seria um desperdício deixá-lo aqui, então ele coloca o coelho em sua caixa de itens, mas logo após fazer isso, percebe que acabou de fazer isso na frente de Molly, mesmo que ele estivesse planejando manter sua habilidade de caixa de itens em segredo.
Bem, não há nada que ele possa fazer sobre isso agora. Então ele e Molly começam a caminhar em direção à vila, e ao mesmo tempo, as outras pessoas que foram convocadas acabaram de chegar ao Império de Sidônia. E eles estão incrivelmente confusos sobre o que está acontecendo. Nenhum deles está ferido, mas eles não têm ideia de onde estão. E de repente, eles ouvem alguém chamá-los de heróis. Uma mulher se aproxima e diz a eles que não estão mais em seu mundo original, e que foram convocados para usar seu poder como heróis para salvar este mundo. Ela se apresenta a eles como a imperatriz do Império de Sidônia, Elizabeth, e com apenas um olhar para o rosto dela, as crianças percebem que ela é suspeita pra caramba. Nesse momento, a habilidade única de Akane entra em ação, e parece que Nolan a presenteou com a bênção da revelação, assim, se ela seguir sua intuição, chegará naturalmente à resposta certa. E agora, o instinto de Akane está lhe dizendo que Elizabeth é uma traidora, então não se pode confiar nela. Enquanto isso, Takumi chegou na aldeia dos conselhos, e os pais de Molly vieram agradecê-lo por salvar sua filha. O pai de Molly se apresenta como Banga, e a esposa dele aqui é Marta. Eles acham que Takumi é um rapaz muito responsável por ter viajado tão longe sozinho, e nessa nota Takumi pergunta se ele poderia ficar nesta vila por um tempo, já que não tem outro lugar para ir. Eles dizem que ele é bem-vindo para ficar, mas infelizmente não há uma pousada na aldeia, então não há onde ele ficar agora. Mas eles sempre podem construir uma casa para ele. Todos os aldeões se reúnem em um terreno vazio e estão prestes a começar o trabalho, mas Takumi quer ser pelo menos um pouco útil, então ele usa sua magia de terra para nivelar o chão para a fundação. Esta é a primeira vez que ele usa magia em tão larga escala, então quase desmaia por causa do esgotamento de mana. Os aldeões estão todos maravilhados que Takumi possa usar magia da terra tão facilmente, então Takumi pergunta se acham que ele fez algo estranho, mas eles dizem para ele não se preocupar com... Como ele cuidou da fundação, o resto deles começa a montar a casa para ele. E na manhã seguinte, a casa de Takumi já está pronta. Graças às suas habilidades de carpintaria, ferraria e costura, Takumi conseguiu fazer um bom conjunto de móveis para si mesmo. Mas há algo mais que ele tem a intenção de experimentar. Ele conseguiu um monte de minérios do ferreiro da vila, Boron, então ele quer tentar usar alquimia para extrair o metal. Ele tem minério de ferro, minério de prata, minério de cobre e até um pouco de minério de ferro mágico, então ele começa com o ferro e tenta fazer um lingote de ferro a partir dele. Normalmente isso exigiria um grande forno e horas de trabalho, mas com a alquimia de Takumi, ele consegue fazer tudo de uma vez, embora isso drene muito de sua mana no processo. Sua primeira tentativa de extração de minério foi bem sucedida, e Takumi está muito animado, então ele quer continuar extraindo o máximo possível, para poder fazer coisas com isso mais tarde. Algumas horas se passaram, então Molly vai até a casa de Takumi para levar o jantar para ele, mas quando ela abre a porta, fica chocada ao encontrá-lo desmaiado no chão, parecendo como se tivesse sido completamente drenado. Takumi exagerou na extração de minério e quase morreu de exaustão de mana, mas Marta e Banga deram a ele uma poção de recuperação, então ele está bem agora e pode continuar praticando sua alquimia, embora eles o tenham feito prometer não se esforçar demais novamente. Com o tempo, Takumi extraiu uma porção de ferro, cobre e até um pouco de ouro, então ele conseguiu fazer um monte de ferramentas úteis com eles. E uma vez terminado o treino de alquimia, ele passava tempo com Boron na forja, aprendendo a fazer todos os tipos de armas. A lâmina ficou muito boa, e quando Boron terminar de fazer a bainha, estará completa. A habilidade de ferreiro de Takumi agora está no nível 40, então ele terminou de praticar isso por enquanto, e decide passar para outra coisa. Ele vai até Banga e pergunta se pode pegar emprestado algumas poções, e Banga não tem problema em lhe emprestar algumas, mas todas as poções são básicas, então ele não terá muito proveito delas. Takumi diz a ele que está bem, já que tudo o que precisa é de um modelo de como uma poção deve ser. Ele está pensando em fazer algumas poções por conta própria com todas aquelas ervas que coletou na floresta. E Banga está feliz em apoiar Takumi de qualquer forma que puder, então ele se oferece para comprar algumas poções dele se ele completar o primeiro lote. Takumi agradece a Banga, e depois de conseguir a poção básica, ele começa a trabalhar em sua própria versão. Ele faz com algumas folhas de Hilcock e água, e quando termina, coloca em um pote de vidro para compará-lo com o que ele recebeu de Banga. Ambos são azuis, mas o que Takumi fez é notavelmente mais azul do que o que ele obteve de Banga. Além disso, parece ter magia, mas Takumi não tem certeza se isso é um sucesso ou não. Ele vai ter que testar a poção sozinho para garantir que não é prejudicial, mas ele não quer acabar morrendo se ela for venenosa, então decide aumentar a tolerância a veneno, e a melhor maneira de fazer isso é comer o que quer que seja até estar prestes a morrer, e então usar magia de cura para se curar. Ele tem feito isso há algumas horas, e ele se sente péssimo. Por outro lado, curar-se tanto lhe concedeu a habilidade de purificação, e isso definitivamente vai ser útil em algum momento. Quando Takumi está se levantando, ele ouve um barulho atrás dele, e vê um javali enorme olhando fixamente para ele. O javali claramente não é amigável, então Takumi pega sua lança e se prepara para se defender. Mas quando o javali avança para cima dele e ele tenta usar a lança, ela se despedaça no contato, deixando o javali ileso e Takumi sem uma arma. Ele tenta usar toda a magia que tem disponível, mas nenhuma delas causa dano ao javali. Então ele começa a entrar em pânico. E justo quando ele pensou que as coisas não poderiam ficar piores,
ele nota uma aranha venenosa atrás dele e parece que ela está se preparando para atacar, então Takumi está completamente encurralado. No entanto, em vez de atacá-lo, a aranha ataca o javali, fazendo com que ele não acerte Takumi. Mas o javali ainda está vindo atrás dele, então ele precisa pensar em algo rápido. Até agora, todos os seus ataques físicos falharam, mas ainda há uma coisa que ele não tentou. Quando o javali investe contra ele novamente, ele salta no ar, e no momento do contato, usa sua habilidade de alquimia na cabeça do javali e a quebra. Graças ao seu pensamento rápido, ele conseguiu sobreviver, e agora que está seguro, decide verificar a aranha, já que ela o ajudou antes. A aranha está em péssimo estado depois de ser atingida pelo javali. Ele decide curá-la para que não morra e em seguida se levanta para poder voltar à aldeia. Mas então ele recebe uma notificação informando que conseguiu domar a aranha. Ele não sabia que era possível domar uma aranha, mas hesita em levá-la consigo, já que a aranha é considerada um monstro perigoso. No entanto, a aranha o atinge com olhos fofos, então ele decide aceitá-la como seu animal de estimação mesmo assim, e para oficializar, ele a nomeia de Maple. Um pouco depois, Takumi retorna à aldeia e mostra a todos o javali gigante que ele matou. Todos ficam impressionados por ele ter conseguido derrotar algo assim, mas ainda mais por ele ter conseguido domesticar uma aranha venenosa, já que ninguém nunca conseguiu fazer isso antes. Deixando isso de lado, Takumi sugere que todos compartilhem o javali, já que ele não pode comê-lo sozinho, então naquela noite um grande banquete é realizado em sua homenagem. Enquanto todos estão se divertindo, Banga traz os restos valiosos do javali para Takumi e diz que ele pode vendê-los por dinheiro se for a cidade mais próxima, Bolton. Então esse será o próximo destino de Takumi. Enquanto isso, a deusa Nolan esteve cuidando dele, e ela está muito feliz com o progresso dele, mas uma de suas colegas deusas pergunta o que ela espera alcançar ao dar a Takumi um tratamento tão especial. Ela lhe deu um corpo especial, uma bênção especial. E além disso, ela o enviou um ano inteiro para o passado, antes de Sidonia realmente ativar o feitiço de invocação que o trouxe aqui. Mas Nolan diz que não tem uma razão particular para isso, ela apenas está fazendo o que acha certo. Certa manhã, Takumi se encontra amarrado na cama, e ele já sabe que foi Maple quem fez isso. Maple pede desculpas, mas Takumi tem estado tão ocupado ultimamente que ela se sentiu muito sozinha, e só queria chamar a atenção dele. Takumi percebe que tem estado tão focado em seu trabalho que mal passa tempo com Maple. Então ele decide tirar um dia de folga do trabalho e brincar com Maple, o que a deixa muito feliz. Nesse momento, Martha entra para trazer o almoço de Takumi. Parece que algo estranho está acontecendo entre Takumi e Maple, mas Takumi assegura a ela que não é o que ela pensa. Martha acredita na palavra dele, mas não pode deixar de notar que a seda que Maple produziu está muito bonita, então ela planeja extrair o máximo de seda que puder de Maple. Mais tarde naquele dia, Martha criou com sucesso uma camisa de seda de aranha e todas as mulheres da vila estão apaixonadas pela textura do tecido. Takumi não tinha percebido que a seda de aranha era uma mercadoria tão cobiçada, então as senhoras explicam que a seda de aranha é um item de luxo, então apenas nobres podem comprá-la. Martha pergunta a Maple se ela poderia fazer mais tecido para ela, então Maple começa a produzir mais seda, mas isso vai demorar um pouco, então ela não vai conseguir brincar com Takumi. Mas Takumi está um pouco desapontado, pois estava ansioso para passar um tempo com Maple, mas ele ainda tem coisas para fazer de qualquer forma, então não está muito incomodado. Faz aproximadamente um mês desde que Takumi chegou pela primeira vez a esta aldeia e ele pretende ir para a cidade em breve para estudar alquimia, mas não consegue se despedir de todos os aldeões depois de passar tanto tempo com eles. Takumi então vai se encontrar com Boran na forja para continuar sua prática de forja, e em pouco tempo eles fizeram uma placa de peito que se ajusta perfeitamente a Takumi, assim como algumas botas com biqueira de aço. Boran diz a ele que as botas serão úteis se ele precisar chutar algo, mas Takumi não pretende lutar, já que ele só quer ser um alquimista. Nesse momento, Banga aparece e fica feliz ao ver que a armadura de Takumi está finalmente pronta, mas vai sentir falta dele quando ele se for. Ele sabe que Takumi não pode ficar aqui para sempre se quiser expandir seu negócio de produção, então é lógico que ele vá para a cidade onde pode vender mais seus produtos e obter um fornecimento confiável de materiais. Um comerciante de Bolton virá a esta aldeia em alguns dias, então Banga acertou para Takumi viajar com ele na volta para Bolton. Eles estão tristes em vê-lo partir, mas sabem que isso é o melhor, então dizem a Takumi para começar a preparar suas coisas. Takumi agradece por toda a ajuda e começa a voltar para sua casa para fazer as malas, mas no caminho ele encontra Martha enquanto ela está carregando um balde de carne. Ele pergunta o que ela está fazendo, então Martha explica que está a caminho de jogar fora as vísceras de um coelho com chifres que Banga pegou. Aparentemente, as entranhas são a parte mais deliciosa do coelho, mas precisam ser processadas minuciosamente para remover todas as doenças e parasitas. Esta aldeia não tem o equipamento necessário para fazer isso, então ela precisa jogar a carne fora para que ninguém fique doente. No entanto, Takumi diz a ela que isso não será necessário, já que ele pode simplesmente purificar a carne. Ele se inclina e usa a magia de purificação para que a carne no balde deva estar segura para comer agora. Mas embora Martha esteja realmente agradecida, ela está igualmente surpresa que Takumi consegue usar magia de luz.
Ela diz a ele que provavelmente não deveria revelar que pode usar magia de luz quando sair dessa aldeia, porque há muito poucas pessoas neste mundo capazes disso. Então, se as pessoas descobrissem que ele pode usá-la, atrairia muita atenção indesejada. Atenção! Takumi leva a sério seu aviso e promete ser cuidadoso ao revelar seu poder. Mas, enquanto ainda estiver na aldeia, ele planeja usar todo o seu poder para melhorar a vida deles. Ele usa a magia da terra para construir uma parede de tijolos para a segurança da aldeia, e por conveniência, ele constrói uma bomba de água, bem como algumas outras comodidades. Quando ele termina, este lugar parece uma aldeia completamente nova. Então, quando o comerciante chega, ele mal reconhece. Banga sai para cumprimentar Papá, e depois de completar o negócio, Takumi se aproxima para que possam começar a ir. Papá que já ouviu muito sobre Takumi através de Banga. Então ele se apresenta e todos perguntam se Takumi tem todas as suas coisas prontas. Takumi os assegura que não esqueceu de nada, mas há uma coisa que ele quer dar a eles. Ele tira uma de suas poções da bolsa e dá para Banga. Ele já deixou cerca de 100 dessas garrafas na casa de Banga. Então, em caso de desastre, ele quer que Banga as use para curar qualquer ferimento. Papá que fica chocado ao ver a poção que Takumi fez, então pede para dar uma olhada mais de perto, e é definitivamente uma poção de alto nível, embora Takumi parece não perceber. Os outros aldeões logo aparecem para se despedir de Takumi, então Papak diz que vai esperar eles terminarem suas despedidas antes de partir. Molly se despede de Maple, que está dormindo no saco de Takumi, e Martha lhe entrega uma roupa que ela e as outras mulheres fizeram para ele com a seda de Maple. Takumi está realmente grato pelo presente atencioso e agradece a todos mais uma vez por serem tão gentis com ele, mesmo sem o conhecerem há muito tempo. Enorme. Ele então entra na carruagem e todos os aldeões lhe dão uma grande despedida, dizendo que ele será sempre bem-vindo na aldeia deles. Enquanto Papak e Takumi se dirigem para Bolton, Papak menciona que as pessoas daquela aldeia parecem realmente amar ele. Mesmo os outros na carruagem podem perceber que Takumi era praticamente da família deles, e essa despedida realmente toca o coração de Heath. A propósito, esses caras também estão indo para Bolton. Então, o loiro se apresenta como Heath, o ruivo é Ryle, e o cara de aparência sombria ali é chamado Bogar. Todos fazem parte de um grupo de Rank C chamado Lion Fang, e eles estão atualmente atuando como guarda-costas de Papak. Embora essa região seja bem pacífica, então na verdade não há muito para eles fazerem. Rei percebe que Takumi está segurando sua bolsa bem apertada, então pergunta a ele se há algo precioso dentro, e Takumi responde dizendo que sua aranha assassina de estimação está dormindo lá dentro. O grupo não consegue acreditar que Takumi conseguiu domar uma aranha assassina, então Rei pede pra vê-la, mas está sendo muito esquisito sobre isso. Então Maple acaba dando uma cabeçada nele. Takumi começa a pedir muitas desculpas pelo que Maple fez, mas os outros dizem que não há motivo para ele se desculpar, já que Rei o mereceu. Na verdade, Heath não ficaria surpreso se o encontro de Maple com Rei a fizesse temer todos os humanos de agora em diante, mas esse não parece ser o caso, já que ela parece ter gostado de Bogar. Enquanto todos começam a paparicar Maple, Papak chama Takumi para a frente porque quer falar sobre a poção que viu Takumi segurando antes. Ele pergunta se há mais alguma em estoque, pois, se houver, ele adoraria comprar algumas. Takumi realmente não se importa em vender as poções para Papak, mas de repente o cavalo para e parece que há problemas. Há uma horda de goblins cercando a carruagem para um ataque, o que é uma péssima notícia, mas os outros parecem bastante animados, pois isso significa que finalmente terão algo para fazer. Então dizem a Takumi e Papak para sentarem e deixarem que façam todo o trabalho enquanto saem para o campo. Há cerca de 20 goblins no campo, então eles estão bastante confiantes de que podem lidar com isso e começam a lutar. Ryle derruba alguns com seu arco enquanto Bogar e Heath atacam o resto com suas maças e machado. No geral, não demora muito para eles eliminarem todos os goblins. Assim que terminam, começam a dissecar os goblins para coletar as pedras mágicas. E pelo que Maple viu até agora, ela realmente gosta do Boba, odeia o real, e ela não se importa muito com o Heath. Logo depois, todos voltaram para a carruagem e a jornada continuou pelos 3 dias seguintes até que finalmente chegaram em Bolton. Assim que entraram na cidade, os membros da Lion Fang foram para a Guilda dos Aventureiros para relatar o sucesso de sua missão de guarda-costas. E Takumi o segue até lá, pois precisa se registrar na guilda para permanecer na cidade. Ele teria preferido se registrar na Guilda dos Alquimistas, mas não há uma aqui, então ele vai ter que se tornar um aventureiro. Em vez disso, o recepcionista Hans informa Takumi que ele pode usar o cartão da Guilda dos Aventureiros como identificação e enquanto ele fizer uma missão simples uma vez por mês, não expirará. Takumi acaba se registrando como aventureiro e também apresenta Maple como seu animal de estimação. Após todas as inscrições estarem completas, Takumi vai à empresa de comércio de Papak para trabalhar em um acordo para as poções. Ele tem aproximadamente 103 poções diferentes em estoque e todas são de qualidade extremamente alta, então Papak está disposto a pagar 10 moedas de prata por cada poção de cura e de resistência, e 50 moedas de prata por cada poção de mana. Takumi faz algumas contas rápidas de cabeça e percebe que ganharia mais de 7 milhões de ienes com este único negócio. Ele acha que é dinheiro demais, mas pelo contrário, Papak informa-lhe que ele poderia ter ganhado muito mais dinheiro se já tivesse uma reputação como um produtor.
A propósito, já que Takumi pretende se tornar um produtor na cidade, Papaki recomenda que ele consiga uma casa com um ateliê anexado por questões de conveniência, mas Takumi nem tinha pensado sobre onde iria morar quando chegasse aqui. Papaki decide ajudá-lo um pouco e chama seu assistente, Thomas, para mostrar a Takumi uma boa propriedade com uma taxa acessível. No entanto, quando Takumi finalmente vê a casa, ela parece muito mais uma mansão, então ele não acha que pode permitir. Thomas assegura-lhes que a mansão é bastante acessível e garante que não há fantasmas aqui, então ele não precisa se preocupar com isso. Takumi vê a oficina conectada à casa e começa a considerar a compra, já que este lugar seria realmente adequado para o seu trabalho e ele pode pagar por isso, pois ganhou muito dinheiro vendendo aquelas poções para Papaki. Após uma pequena deliberação, ele finalmente decide pagar pela mansão, então diz a Thomas que vai ficar com ela. Thomas fica contente em ouvir isso e diz que começará a papelada imediatamente para que Takumi possa se mudar amanhã, se quiser. Mas enquanto estão andando pelas ruas da cidade, Takumi sente um cheiro desagradável no ar. Thomas percebe que o cheiro está incomodando Takumi, então ele explica que o mau odor vem dos esgotos. Pessoas ricas têm purificadores mágicos para limpar seus esgotos, mas os esgotos principais da cidade não têm esse luxo. Purificadores mágicos são realmente raros, pois só são encontrados em ruínas antigas e masmorras, então são caros demais para serem implementados nos esgotos da cidade. Alguns sacerdotes são contratados periodicamente para limpar manualmente os esgotos com magia de purificação, mas os esgotos ainda são imundos na maior parte do tempo. No dia seguinte, Takumi e Apple mudam-se para sua nova casa, e a primeira coisa que Takumi quer fazer é encontrar uma solução para o problema do esgoto. Ele consegue um pedaço de quartzo e argila da empresa de Papaki, e depois de usar magia para moldá-los, utiliza magia de fogo combinada com magia de tempo e espaço para assá-los rapidamente. Depois de fazer isso por um tempo, a mana de Takumi estava completamente esgotada, então ele teve que beber algumas poções de mana. Mas por outro lado, ele conseguiu completar sua criação, um vaso sanitário moderno. Nesse momento, ele ouve Papaki gritando na sala de estar, então sai para ver o que está acontecendo e encontra Papaki enrolado da cabeça aos pés na seda de Maple. Takumi pergunta a Maple por que ela faria tal coisa, mas ela achou que Papaki acharia isso divertido. Em sua defesa, a sensação confortável da seda dela faz Papaki dormir, mas isso não justifica. Então Takumi pede sinceras desculpas pelas ações de Maple. Papaki diz a Takumi que está tudo bem, mas ser enrolado tão de repente o assustou um pouco, então ele precisa usar o banheiro de Takumi rapidamente. No entanto, assim que ele entra, volta imediatamente e começa a perguntar o que é essa maravilha da tecnologia. Takumi se aproxima e explica que essa coisa é vaso sanitário. Ele o conectou a um dispositivo de purificação mágica, então ele se limpa automaticamente assim que você termina seus negócios. Basicamente, depois de fazer cocô, ele usa magia de purificação para decompor suas fezes em materiais inorgânicos e depois isso é lavado pelo ralo. O sistema faz sentido para Papaki, mas a única forma de alguém poder ter feito tal coisa seria se tivesse aptidão para magia de luz. Takumi percebe que pode ter cometido um erro, já que Marta claramente o avisou para não usar sua magia de luz abertamente, então ele pede a Papaki que por favor mantenha isso em segredo para ele. Papaki entende por que Takumi gostaria de manter suas habilidades em segredo, então promete não contar a ninguém, mas ele absolutamente precisa ter alguns desses banheiros, por isso pergunta a Takumi se ele pode fazer 100 deles para ele. Takumi hesita em concordar, já que fazer apenas um banheiro foi muito de trabalho. Mas como Papaki está sendo tão insistente, ele concorda em fazer isso desde que Papaki consiga fornecer as matérias-primas. Papaki fica muito feliz em ouvir isso, mas ele não pode esperar que Takumi faça todos esses vasos sanitários sozinho, então ele sugere que Takumi faça um contrato de escravo. Takumi fica surpreso com a sugestão, já que ele nunca gostaria de ter um escravo, mas Papaki ressalta que se Takumi está tentando manter suas habilidades em segredo, então seria melhor conseguir um escravo para ajudar no trabalho, já que um escravo seria obrigado a guardar segredo. Ter aptidão para magia de luz é algo realmente bom e importante, pois significa que você foi escolhido por Deus, e como tal, a Igreja da Luz Divina provavelmente viria atrás de Takumi para obrigá-lo a trabalhar para eles. Eles lucram muito monopolizando a magia de purificação, então Papaki duvida que eles ficariam felizes ao saber que plebeus podem ter acesso a purificações baratas através dos banheiros de Takumi. Mas Papaki já tem uma ideia de como contornar a igreja, então Takumi não precisa se preocupar com isso por enquanto. O mais importante é garantir que a igreja não descubra sobre sua magia de luz. É por isso que conseguir um escravo seria a melhor opção para ele. Mas Takumi é totalmente contra a escravidão, então ele diz que fará todo o trabalho sozinho. Nesse momento, o cartão da guilda dele começa a brilhar, então Takumi olha para ele e vê uma mensagem dizendo que precisa completar uma missão de verificação para manter seu status como aventureiro. Então parece que ele não terá tempo para fazer os banheiros sozinho, então ele cede e concorda em comprar um escravo. Papaki leva Takumi para a companhia comercial Mulan, já que eles são os mercadores de escravos mais éticos por perto. Papaki vai conversar com o dono para conseguir um bom negócio para Takumi, e enquanto isso, Takumi sai para o jardim porque parece bonito. Lá, ele encontra uma bela garota elfa sentada em um terraço, mas no segundo em que ela vê Takumi, ela lhe diz para sair daqui.
Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!